pessoal, eu sou a doutora Ana Paula Gonçalves, médica oftalmologista, criadora do nosso canal Mundo Ocular. Essa é a primeira aula do canal e eu vou falar sobre a fisiologia visual, de que jeito nós enxergamos, como funciona o sistema visual. A fisiologia da visão é um processo biológico e neurológico que ocorrem simultaneamente nos olhos e no cérebro para que a gente tenha a percepção visual. Nessa aula, vamos compreender como enxergamos e como o sistema visual humano funciona. A visão é um dos 5 sentidos do ser humano. Ela consegue fazer a gente se colocar no espaço, né? A gente consegue, através da visão, ter a orientação de espaço, a gente consegue distinguir cores, perceber imagens, objetos e consegue fazer o nosso deslocamento. Os nossos olhos, eles são responsáveis por capturar a luz e transformar essa luz em energia elétrica que vai ser levada até o cérebro, onde a imagem é formada. Então, na verdade, os nossos olhos, eles não enxergam imagens. Os nossos olhos, eles só enxergam luz. E é o cérebro que forma a imagem. Eu gosto muito de comparar esse sistema visual a um sistema de câmera, por exemplo, né? Imagina que os nossos olhos são câmeras, né, que estão focando e procurando imagens. E essas câmeras, elas estão ligadas a um fio, que é o fio condutor, que se chama nervo óptico, e ligados a uma TV. A TV é que passa a imagem. Essa TV seria o cérebro. Mais ou menos assim que funciona. Então, os nossos olhos, eles só veem luz. Quem transforma em imagem é o cérebro. E como tudo isso acontece? Como acontece esse carregamento de luz até o cérebro? O nome desse processo é transdução visual. A luz é levada até as células fotorreceptoras que ficam na retina, lá atrás, no fundo do olho. A luz entra no olho através da córnea, que é a primeira superfície de refração da luz quando entra no olho. Passando pela córnea, imediatamente ela vai passar pelo cristalino, que é a lente natural dos olhos, que, como o nome diz, é cristalino. Nessa superfície, nessa estrutura, ela vai sofrer a segunda refração e aí passa pela gelatina que preenche o globo ocular, chamada humor vítreo, que também é transparente, até chegar na retina, nas células fotorreceptoras. O assunto sobre anatomia ocular e refração vão ser discutidos, vão ser apresentados em outros vídeos. Agora eu vou fazer um teste com vocês para saber se vocês assistiram o vídeo até aqui. Qual é a primeira superfície de refração do olho? Comenta aqui embaixo para mim. Vamos ver se vocês acertaram. Na retina existem 2 tipos de células fotorreceptoras. Fotorreceptoras são células, como o nome diz, que recebem luz, tá? Então nós temos os cones, que são células fotorreceptoras mais concentrados na área de visão central. Eles são mais sensíveis à luz, são os cones que distinguem as cores, definição de imagem, contraste, tudo isso é responsabilidade dos cones. E os bastonetes, que são células fotorreceptoras que são menos sensíveis à luz, elas atuam em baixa luminosidade, são mais atuantes na visão noturna. Chegando na retina, nos fotorreceptores, essa luz vai sofrer o processo de transdução. Dentro dos fotorreceptores, a luz ativa uma molécula chamada retinal, que é um componente da proteína opsin. Nos cones, a iodopsina e nos bastonetes, a rodopsina. Esse é o processo de transdução visual. A absorção da luz causa uma mudança na forma do retinal, convertendo de uma forma cis para uma forma trans, ativando uma cascata de reações bioquímicas dentro dos fotorreceptores. Essa mudança conformacional, nos bastonetes, ativa uma proteína chamada transducina, que, por sua vez, ativa uma enzima chamada fosfodiesterase, PDE, que é responsável por hidrolisar o nucleotídeo cíclico guanosina monofosfato cíclico, que é o CGMP, reduzindo sua concentração intracelular. O CGMP
é responsável por manter os canais de íons de sódio abertos na membrana celular dos fotorreceptores. Quando a sua concentração é reduzida, os canais de íons de sódio são fechados, interrompendo a entrada de íons na célula, resultando numa hiperpolarização da célula de fotorreceptores. Essa hiperpolarização causa uma mudança na liberação de neurotransmissores na sinapse entre os fotorreceptores e as células bipolares, alterando o padrão de atividade nas células bipolares, que por sua vez transmitem o sinal elétrico modificado para as células ganglionares. Existem dois tipos de células bipolares: a célula bipolar ON, que é ativada pela luz, aumentando a sua atividade. Isso ocorre porque essas células têm receptores de glutamato que são ativados pela hiperpolarização dos fotorreceptores. As células bipolares ON fazem sinapses com as células ganglionares ON. E a célula bipolar OFF, que é ativada pela ausência da luz. E isso ocorre porque ela tem receptores de glutamato que são desativados pela hiperpolarização dos fotorreceptores. Elas fazem sinapse com as células ganglionares OFF e as tornam mais ativas na ausência da luz. Os axônios das células ganglionares formam o nervo óptico, que leva o estímulo elétrico gerado na retina até o cérebro. E ainda elas possuem uma função especial, que é a distinção do contraste das cores. O nervo óptico é o segundo par craniano e ele possui dois tipos de fibras que saem da retina: as fibras nasais e as fibras temporais. As fibras nasais cruzam no quiasma antes de chegar no corpo geniculado lateral, e aí elas chegam no hemisfério contrário da onde elas saíram. Por exemplo, as fibras nasais do olho esquerdo cruzam no quiasma e vão para o lobo occipital direito. Já as fibras temporais, elas não cruzam, elas saem direto da retina, do olho, passam pelo quiasma e chegam do mesmo lado no hemisfério cerebral, no lobo occipital. Então, as fibras temporais do olho esquerdo chegam no lobo occipital esquerdo e as fibras temporais do olho direito chegam no lobo occipital direito. Isso é legal, é importante a gente saber isso. Por quê? Porque os dois hemisférios cerebrais recebem estímulos elétricos dos dois olhos. O estímulo elétrico trazido pelo trato óptico chega até o corpo geniculado lateral e de lá vai para o córtex visual primário. Esse núcleo geniculado lateral fica no tálamo, processa as imagens fazendo fusão para que o córtex não interprete as imagens de forma separada. O córtex visual é dividido em áreas que determinam distância, profundidade, cor, forma, traço e movimento. Eu escolhi essa aula como primeira aula do nosso canal exatamente para vocês entenderem como funciona tudo, como é que a gente forma a visão, porque a partir disso a gente vai falar sobre outros assuntos. O próximo vai ser a anatomia, para vocês entenderem as estruturas do olho, tudo isso que eu falei aqui, o que é fotorreceptor, o que é retina, o que é córnea, o que é cristalino, onde fica cada estrutura dessa no olho, isso é importante saber. Vou falar sobre refração, que é a forma como a luz entra no olho e foca na retina para formar a imagem. Essa aula para mim é de extrema importância, porque é a partir dela que vocês vão entender muitas coisas na visão, no olho, patologias, por exemplo, pessoas que têm estrabismo, que é o olho torto, como é que elas enxergam, se um olho está enxergando para lá e o outro para cá. A gente falou hoje sobre fusão, que as imagens, a gente recebe imagem do olho direito e do olho esquerdo, tanto no lobo occipital direito quanto no lobo occipital esquerdo. E aí elas se fundem para fazer uma imagem só. Se um dos olhos está desviado, a gente não consegue fazer essa fusão, a gente quebra essa fusão. E aí no módulo de estrabismo, quando eu for falar sobre estrabismo, vocês vão entender melhor como isso funciona. Para saber se vocês chegaram até aqui, eu quero que vocês respondam aqui nos comentários quais são as fibras da retina que cruzam e as que não cruzam no quiasma. Botem aqui nos comentários que eu quero saber. Continuem aqui que eu vou falar um pouquinho mais agora. Vou fazer um resumo dessa aula de forma mais didática para vocês entenderem num linguajar mais fácil.
tá? Então, como é que é a fisiologia do sistema visual? Como é que isso acontece? A luz passa pela córnea, passa pelo cristalino, passa pelo vítreo e chega na retina, nas células fotorreceptoras que recebem luz. Dessas células fotorreceptoras que nós temos os cones, que são responsáveis pela visão diurna, percebem cores, contraste, e os bastonetes, que são responsáveis pela visão noturna. Eles têm baixa sensibilidade ao contraste, são menos sensíveis à luz. Uma vez que essa luz chega aos fotorreceptores, às células fotorreceptoras, elas sofrem processos bioquímicos que transformam em estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico é passado através das células bipolares e células ganglionares que fazem sinapse e vão formar o nervo óptico. O nervo óptico sai dos olhos e ele tem dois tipos de fibra quando ele sai dos olhos. As fibras nasais, que vão cruzar no quiasma e vão direto para o lado oposto do cérebro, e as fibras temporais, que seguem direto. Então, o nosso cérebro ele enxerga com ambos os olhos. O lobo occipital direito enxerga com as fibras nasais do olho esquerdo e as fibras temporais do olho direito. E o lobo occipital esquerdo enxerga com as fibras nasais do olho direito e as temporais do olho esquerdo. Uma vez que as fibras se cruzaram ou mesmo foram retas e chegaram ao córtex visual, no corpo geniculado lateral, localizado ali no tálamo, ele processa esse estímulo luminoso e faz com que essas imagens sofram fusão para que a gente tenha a visão de uma única imagem e não uma imagem de cada lado do cérebro. Isso se chama visão tridimensional ou estereopsia. Chegamos ao final da primeira aula do nosso canal Mundo Ocular. Em breve, mais aulas serão colocadas aqui no canal. Então, se você quer receber esse conteúdo, se você quer ter acesso a esse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo no canal, você vai ser avisado. Dê um like aqui no nosso vídeo e botem aí seus comentários para eu poder responder e sanar as dúvidas de vocês. Tchauzinho e até o próximo vídeo.